Boa noite. Boa noite. Vamos ver se estão me ouvindo perfeitamente, se estão me vendo. Vamos falar de uma coisa muito legal, muito diferente. Hoje é um roteiro que eu acho que dificilmente vocês já ouviram, falando de Brasil. Apesar de ser muito lindo, eu tô aqui, ó, só olhando as datas da nossa viagem, que é um grupo exclusivo da Adventure. E aí eu quero contar para vocês hoje sobre essa novidade que a gente vai lançar. Mas antes de saber como vocês estão, está tudo bem, está muito frio onde vocês estão. Se alguém aqui já sabe do que a gente vai falar, que é um roteiro muito, muito novo, muito bacana. Na verdade, eu já fui para esse lugar. Eu vou contar um pouquinho para vocês antes de entrar no destino, porque esse roteiro para mim é tão especial. Primeiro porque faz parte da minha família, né? Tenho parte da família da minha mãe, que é dessa região. Então eu me lembro de, quando pequena, ter ido com a minha mãe para esta região. Eu não sei exatamente onde, eu não me lembro, eu era pequena e nunca mais voltei. E eu já comentei isso com a nossa parceira do local aqui, a Raíssa, que vai entrar comigo para contar um pouquinho dessa experiência. Então eu tenho um carinho muito especial pelo lugar, não só porque a gente monta viagens exclusivas, lindas e diferentes pelo Brasil, mas porque eu também tenho esse lado carinhoso aí da minha família, da família da minha mãe. E eu me lembro quando pequena que estive nessa região de novo, né? Porque eu não lembro onde era, mas que isso me encanta muito. Inclusive quando eu assisto filmes ou séries que passam nesse sertão nordestino nosso aqui, né? Já tô entregando ouro, gente. Mas que passa nessa região, eu fico, assim, me prende muito, porque me remete, né, talvez ali à minha infância. Então, a gente vai falar hoje do sertão paraibano, não só do sertão, mas do Cariri, e a gente vai entender essa diferença também, né? Minha mãe, eu lembro que minha família se falava, o sertão do Cariri. Então, assim, eu tenho essa imagem que é o sertão do Cariri. Então, eu vou perguntar também aqui para a Raíssa, nossa parceira, se é sertão e Cariri ou sertão do Cariri. Então a gente tem umas perguntas que eu também quero fazer. Mas, e dúvidas aqui? Quem aí já esteve na Paraíba? Nós vamos falar desse sertão lindo. Quem aí já visitou, além de João Pessoa, né? Que tá super em alta, inclusive, nas praias do Nordeste, ali a Paraíba. Então eu queria saber quem já visitou, quem já foi, quem já teve a possibilidade de visitar o sertão e o que achou? O que vocês vão escrevendo aí para eu dar uma lidinha. E eu vou chamar a nossa parceira, nossa querida Raíssa, que vai se apresentar aqui pra gente. Vai contar desse lugar lindo. Eu tenho certeza que ela não tá passando frio que a gente tá passando aqui. Não, tenho certeza absoluta. Inclusive, quero só saber quantos graus tá aí, Raíssa. Vamos ver se a Raíssa entra aqui e vai dizer quantos graus está onde ela está. Boa noite, boa noite, Adriana. É muito prazer estar aqui falando sobre esse destino maravilhoso que a gente tem colocado tanto empenho. Que legal, obrigada. Primeiro pelo seu tempo, sua disponibilidade, o seu carinho. A gente comenta muito aqui, gente, que ela é muito simpática. Elas, né? Você conta um pouquinho melhor. São muito simpáticas, são umas queridas, então fazem questão de nos ajudar em tudo. Então, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, disponibilidade. E, como eu estava, né, dizendo há pouco, é um carinho muito grande que eu tenho pelo destino, você sabe, já te contei. Né? A Mayara, nossa consultora aqui, esteve, inclusive as fotos, né, que nossas postagens aí são da viagem que a Mayara fez, e são lindas. Então, ela também voltou encantada. E eu acho que quando a gente volta encantado de um lugar, não é só pela paisagem, mas principalmente pelas pessoas, né? A gente não volta encantado apenas com paisagem, mas senão com a emoção que a gente sente no lugar. Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas antes, eu falo demais, então eu vou cortar, tá? Não, pode se apresentar, por favor. Fala quem é você, com quem você faz essa parceria maravilhosa de roteiro, e o que você quer mostrar para o Brasil, né? Não só para a região que você está, mas enfim, para todo o Brasil. Gente, eu sou Raíssa Pinheiro, sou guia de turismo, e agora sou docente do curso de turismo também. E há 5 anos atrás a gente
vem fazendo muitas excursões aqui pela Paraíba, né? E eu acho que até para nós mesmos foi uma surpresa encontrar essa Paraíba tão diversa, tão bonita, tão emocionante, feita por pessoas, né, que são da terra, né, que estão empenhadas em melhorar a vida da comunidade através do turismo, né. Eu sou de João Pessoa, né, que é a capital do Paraíba, então eu não sabia que o interior nosso ele era tão profundo e em todos os sentidos, né? Que é isso que é um ponto que eu acho que é um diferencial desse roteiro. Assim, a gente construiu, né? Nesse roteiro uma diversidade muito grande de belezas e de vivências também. Então, assim, de 5 anos para cá, a gente vem se aprofundando na Paraíba, vem conversando com muitas pessoas, né? João Pessoa, eu acho que o Brasil todo tem focado muito aqui em João Pessoa, né? Descobriram João Pessoa de uns 10 anos para cá, né? Então, e aí acontece em João Pessoa, eu acho que o que aconteceu um pouco no Brasil inteiro, né? Veio essa demanda para cá, hoje é a capital que, percentualmente falando, mais cresce no Brasil, né? Muitas pessoas vêm morar aqui, vêm, gosta da praia, gosta da cidade, vêm morar. Muitas pessoas também têm procurado esse destino para passear as belezas da praia. Mas, como acontece em outros destinos do Brasil, vem muito investimento de fora e pouca oportunidade para quem é de dentro. Então, eu queria que as pessoas daqui contassem a nossa história. Eu não queria que ela fosse contada por outras pessoas, eu queria que fosse nosso povo, nossa gente, os atores, né, e os protagonistas dessa história. Então, ela foi feita a muitas mãos, né, dos nossos parceiros de destino, né, então a gente tem pessoas que já trabalham com turismo, outras não, mas que querem mostrar a sua vivência aqui na Paraíba, né, que é essa terra, assim, que hoje eu posso dizer que é uma terra também de oportunidades, né, já foi um lugar onde as pessoas saíam para encontrar suas oportunidades fora, e hoje a gente vê o inverso, as pessoas retornando para casa. Então, assim, é um roteiro que a gente tem trabalhado com muito amor, muito carinho, né? Mas também muita parceria. Olha, eu já podia terminar agora, que você já conseguiu me emocionar com algumas palavras. Por exemplo, que a nossa história fosse contada por pessoas daí, fossem os atores, os protagonistas. Então, assim, já podia acabar agora, né? Acho que todo mundo Ah, entendeu o que a gente realmente quer passar com as viagens. já acabou. Mas, Muito bom. e assim, sabe, Eliane, eu fico muito feliz de vocês, de você, da Maiara, da turma da Adventure, né, que tem tratado a gente com tanto respeito, né, assim, desde o início, vocês né, se colocaram à disposição para auxiliar a gente nesse novo universo, né, que é o universo das operadoras, né, de tratar com clientes assim de outras regiões do país. Então, assim, eu já quero começar agradecendo a vocês, assim, que deram essa chance para a gente e estão abrindo essa janela para que a gente mostre o nosso estado, sabe? É muito importante esse primeiro passo. E eu digo assim, se vocês acreditaram, eu tenho certeza que é porque tem um potencial enorme. Então, eu estou muito na fé da confiança que vocês depositaram na gente. Não, não tem que agradecer, a gente tem que agradecer. E ainda mais por ter essa parceria tão querida mesmo. É isso que vale, né? Acima de tudo, o respeito, a parceria, o cuidado. E assim, a verdade, né? Então a gente disse várias coisas, vamos mudar isso aqui, vamos mexer aqui. Então vale ressaltar aqui, vamos lá, só para a gente voltar, recapitular como tudo aconteceu, né? Nós recebemos um convite aqui na Adventure Club, como recebemos de diversos outros lugares, gente. A gente recebe convites para viajar e conhecer o lugar. Isso faz parte do nosso trabalho. Normalmente as pessoas acham, Raíssa, que a gente viaja de graça. Não, gente, normalmente tem um custo, a gente paga, né, se está disposto ou não. Nós pagamos esse valor, investimos, na verdade, eu acredito que é um investimento, principalmente para a equipe que está trabalhando e para a gente realmente conhecer o lugar que a gente quer trabalhar ou já trabalha. E aí nós recebemos esse convite
da empresa da Raíssa junto com a... Como que é o nome dela? Roberta. Roberta. A Roberta. Roberta. Isso, a Roberta. Então, a Roberta e a Raíssa trabalham juntas nessa parceria aí com o Destino Paraíba. E aí, nós, na hora, óbvio que eu falei, nossa, diferente. E eu não podia porque eu ia embarcar com uma outra viagem, com um grupo que a gente faz. E falei para uma das consultoras, que é a Mayara, para ela visitar o Destino. Bom, foi maravilhoso, gente. Amamos todos os detalhes. A Mayara, por sinal, fez um trabalho fantástico de observar detalhes, né, de tudo, todos os detalhes, de hotelaria, de passeios, dos guias, do que a gente vai fazer, do que não vai fazer, do que cabe para o cliente da Adventure Club, o que não cabe ainda, o que a gente pode melhorar, o que era muito bom. Então, ela fez um trabalho sensacional. Inclusive, tem uma memória que, pelo amor de Deus, é invejável, né? Aí, nós voltamos com essa programação aqui, trouxemos esses detalhes, entregamos na mão da Thalita, que é de produtos aqui da Adventure Club, para desenvolver isso. Então, fizemos ajustes, fizemos idas e vindas, né? Foram várias conversas, até que a gente chegou num roteiro que eu quero ir. Então, eu quero saber quem vai comigo. E aí eu decidi que eu quero visitar e voltar, né, a esse lugar que eu visitei quando pequena. Que eu não vou lembrar, obviamente, mas eu quero fazer essa viagem de novo e quero convidar os meus clientes que querem desbravar esse Brasil de forma diferente, com respeito, né? Tendo as pessoas locais falando pra gente, entendendo para onde a gente está indo. E aí eu quero visitar esse lugar e vamos em outubro. E aí montamos essa programação tão linda de 9 dias, que vai começar no dia 10 de outubro. Então já fica aqui meu convite. Nós vamos no máximo com 14 pessoas. Raíssa e Roberta estarão com a gente de uma forma ou outra, se não estiverem ali juntas, mas vão estar ali, né, dando todo o apoio. Mas a gente vai desenhar essa programação para que ela aconteça nos anos e para que a gente amplie. Essa é a ideia. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho do roteiro. O que a gente vai fazer nessa programação? Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Tá dando eco o meu áudio para vocês? Eu tô ouvindo um barulhinho aqui, não? Tá normal? Aqui para mim tá normal. Tá bom. Então tá, porque eu acho que eu tô falando, tá batendo no meu próprio celular aqui, enfim. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho desses 9 dias de... Primeira pergunta que eu vou te fazer para você me explicar, Sertão e Cariri. Tá. O que é um e o que é outro? Aí depois, se você quiser contar do roteiro, pode contar, mas a minha dúvida principal era essa. Tá, vamos lá. Geograficamente falando, o Sertão é uma mesorregião da Paraíba. O Cariri é uma micro-região, né? Mas, popularmente falando, Sertão é tudo aquilo que sai do interior, do litoral. Então, popularmente falando, a partir do momento que a gente sai do litoral da Paraíba, a gente já está adentrando o sertão. Mas a Paraíba ela é dividida em mesorregiões, que é a zona da mata, né, que é essa região aqui do litoral da Paraíba. Depois a gente passa pelo Agreste paraibano. Depois a gente passa por outra mesorregião, que é da Borborema, né, que fica em cima do Planalto da Borborema. E, por fim, a mesorregião do sertão mesmo da Paraíba. O Cariri paraibano, ela fica no Agreste da Paraíba, que, por incrível que pareça, é o mais seco. A gente tem a ideia de quanto mais ao fundo, mais seco, né? Mas essa ideia é equivocada, porque o sertão aqui chove mais do que o Cariri, porque as massas de Manaus, né, do Amazonas, chegam até o interior da Paraíba, mas por causa do Planalto da Borborema não chega até o Agreste. E também as chuvas do litoral não chegam até o Agreste. Então, fica ali no meio, né? Exatamente. E aí o interessante é que ela fica no meio, né, essa região fica no meio, mas ao lado a gente tem um pontinho verde, que é justamente a região do Brejo Paraibano, que a gente também vai contemplar nesse roteiro. É um brejo de altitude. E aí, só para resumir para quem está assistindo a gente, por que é um pontinho verde? É uma região bem mais alta. Então, as nuvens que vêm do litoral, elas não conseguem subir o Planalto da Borborema. Quando chega nessa região, ela descarrega toda a chuva lá, para poder passar por cima do Planalto. Então,
esse local, ele chove bastante e é brejo porque a água fica ali concentrada naquela região, né? E aí tem o nosso solo massapê, que é aquele solo vermelho, encharcado, né? Tão propício para a plantação da cana-de-açúcar, e é por isso que o Brejo Paraibano, né, é onde se concentram os engenhos aqui da Paraíba, né, e também aonde a gente produz uma das cachaças mais gostosas do país também. Não insistam, não vou provar, não insistam, por favor. Mas é verdade, a gente tem cachaças muito, assim, premiadas aqui, né? As cachaças são bem artesanais ainda, pouca cachaça que é industrializada, foi passando de geração em geração, então a gente tem muito orgulho dessa nossa, assim, vamos dizer, essa nossa premiação, né, no Brasil, esse reconhecimento do Brasil das nossas cachaças. Olha só. A Mai já tá falando que quer voltar. Nada disso. Quem vai agora sou eu. Nem vem, Maiara. Volta, Maiara, por favor. Né? Vamos fazer um ano sim, um ano não. Cada uma a gente, né? Cada ano vai uma. Reveza. Eu também quero que a Thalita venha. Vai, a gente tem que conhecer, porque é uma coisa a gente falar, por mais que a gente entenda, entenda do roteiro, conheça a programação, monte, organize a programação, nada como ir, né? Então a gente faz questão, obviamente não dá para viajar o mundo inteiro, mas a gente faz questão de visitar alguns dos destinos que a gente mais vende, ou que a gente mais visita, ou que a gente tem mais procura, né? Eliane, assim, eu vou pedir um parêntese para dizer a você que eu mesma me emociono todas as vezes. Eu choro. Hoje eu estava olhando algumas fotos para fazer uma publicação e me dá aquela saudade, me dá aquela nostalgia, me dá aquela emoção de ver coisas tão bonitas assim e tá tão dentro da gente. Você não nasceu aqui na Paraíba, mas sua mãe é paraibana. Veja que laço lindo foi construído. Sim. Né? Porque você não nasceu aqui e mesmo assim a nossa raiz é tão forte que você se sente pertencente a esse lugar. Sim, né? Inclusive você falar o dialetos, pode falar comigo que eu sei falar, eu sei, entendo, mas é verdade, isso é verdade. Inclusive, como eu falei, né, eu assisto às vezes séries e filmes, às vezes nem é o sertão paraibano, então falando de sertão, seja cearense, seja, eu já acho Nordeste, que... né? Tá falando de Nordeste. Tô na casa da minha avó, sabe? Então é isso que você falou, esse vínculo, esse laço é muito forte, é verdade. Esse Brasil é muito lindo, né? E Demais. as pessoas. Então, que interessante esse do sertão e do Cariri. Eu não sabia desses detalhes, fui anotando aqui. E aí, do nosso roteiro, como que a gente... Eu vou falar, vocês prepararam ele pra gente, né? Claro que nós estivemos metendo o bedelho aí, mas como vocês prepararam para que a gente possa ver e o que a gente vai ver? O que a gente vai viver? Onde a gente vai se hospedar? Qual o tipo de comida que a gente vai provar? Me conta um pouquinho, se quiser ir por ordem do roteiro para ficar mais fácil, Claro. fica tranquilo. A interferência de vocês, assim, só fez acrescentar no roteiro, né? Você falou, às vezes a gente vai ali, mas é o que eu digo, assim, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu acho que vocês fizeram da forma da Adventure Club fazer, vocês conhecem os clientes de vocês. Eu acho que teve uma coisa muito importante que vocês fizeram, que a gente tem um roteiro regular, mas vocês deram mais tempo, né? E isso faz toda a diferença, porque dá mais tempo da gente sentir, dá mais tempo das pessoas se aprofundarem naquilo que estão vivendo, em cada detalhe. Então, eu acho que ficou um roteiro muito bonito para quem ouvir, conhecer, né? Então, eu acho que as interferências da Adventure Club só melhoraram o roteiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas nosso roteiro vai começar por uma imersão na Caatinga, né? Primeiro, a gente vai para as Itacoatiaras do Ingá. As Itacoatiaras do Ingá é um sítio arqueológico, um dos mais importantes do mundo, tá? Ele é um painel de gravuras rupestres. E qual a diferença de pinturas e gravuras, né? Ela é feita em baixo relevo. As gravuras, elas são esculpidas na pedra.
Então, ela é diferente de tudo que as pessoas conhecem, né? É um painel que está praticamente intacto, né? Tem aproximadamente de 5 a 6 mil anos, então é importantíssimo, né? A Paraíba, como de um modo geral, né? Ela tem um significado muito importante no ramo da arqueologia e paleontologia. Né? A gente tem aqui 150 sítios arqueológicos, mais de 150 sítios arqueológicos catalogados. Então, aqui é objeto de estudo de vários países. Né? Para quem não sabe, em Sousa a gente tem várias pegadas de dinossauros lá. Né? Inclusive, o ano passado foi descobertas novas pegadas. Né? Então, é verdade, é muito importante. Países do mundo inteiro vêm estudar, né, aqui na Paraíba. Né? E o brasileiro não vai visitar, né? Pois Olha, é, gente, oportunidade única. Olha o que a gente está fazendo, hein? exato, é verdade. Então, as taquatiaras de Ingá, a gente vai conhecer um pouco e também vamos ver alguns esqueletos e animais da megafauna, que tem uma pequena exposição lá mesmo nas taquatiaras. De lá, a gente segue para a Pedra do Altar, que também é um complexo arqueológico, né? Mas aí a gente também vai ter a oportunidade de adentrar na fauna, né? Na flora e na vegetação da Caatinga paraibana, né? Esse bioma que é único, para as pessoas que não sabem, é o único bioma que é 100% brasileiro. Ele não é encontrado em nenhum lugar no mundo e 98% desse bioma fica aqui no Nordeste. Né? Então, eu acredito muito que o bioma foi quem fez o povo nordestino ser o povo nordestino. Né? A nossa forma de sobreviver às dificuldades que ele impunha fizeram esse povo mais forte, né? E a gente foi encontrando alternativas para sobreviver aqui, sem querer sair. Então, a gente foi aprendendo com resiliência, né? Com criatividade, com força, né? Então, a gente vai poder fazer uma pequena trilha dentro dessa vegetação, a gente vai apresentar algumas espécies, né? Com um guia que é condutor lá de Ingá mesmo, é ele que vai fazer todo esse trajeto junto com a gente. E no final, né, que é assim, eu acredito que é uma experiência diferenciada, porque a gente vai fazer a trilha na Caatinga, né, que é o bioma mais seco do Brasil, e quando finalizar a trilha, uma abundância de água no Rio Paraíba, que corre, né, no meio, cruzando essa caatinga seca. Então, a gente tem esse contraste aí, né, da vegetação, né, outubro vocês já vão chegar aqui no verão, então a caatinga vai estar, né, bem nas suas características, né, e a gente vai ver o rio cruzando essa vegetação diferenciada, né, assim, essa nossa trilha que traz essa oportunidade da gente ter um contato com essa vegetação que é diferente de tudo que vocês já viram em outros lugares, né? E aí as rochas também, que elas são, parece que elas vão brotando da terra, né? Enquanto a gente vai caminhando, as rochas parecem que vão brotando, porque o solo aqui não é um solo muito vegetal, é um solo mais mineral. Então, é bem bonito de ver essa trilha, é bem interessante também. Quando finaliza a trilha, a gente segue para o nosso acampamento, que é onde a gente finaliza esse primeiro dia, no Lajedo do Marinho, que é uma experiência única, imperdível. A gente vai finalizar o entardecer em cima do lajedo. Para quem não conhece essa expressão, lajedo, né, é um bloco enorme de pedra, né, que fica acima do solo, né, normalmente, e é muito comum aqui na Paraíba ter essa formação rochosa que é feita de granito. Então, a gente acampa nesse lugar. E aí as pessoas podem pensar, olha, eu nunca acampei, é uma experiência. Você não precisa se preocupar, que é um acampamento que tem toda a estrutura para receber vocês, né? E a Adventure Club também preparou uma programação especial para esse primeiro dia. Não sei se eu posso contar, Eliane. Não sei se está lá.
Pode contar, mas não conta tudo, né? Conta, pode contar, porque aí as Tá. pessoas vão ver que só tem com a gente, né? Só a gente Ah, vai é fazer verdade. isso. Isso é verdade. É uma programação especial. A Adventure Club preparou uma noite, né, bem festiva para vocês, em cima desse lajedo. Então, a gente vai trazer um forró pé de serra para o lajedo, para comemorar, né, abrir o primeiro dia de roteiro. Muito lindo. Então, vai ser incrível, assim, com direito à fogueira, com direito ao céu estrelado, né? Cachaçinha. Hã? Coloca a cachaçinha, com Com direito a à cachaçinha. cachaça, exatamente. E É, e a é, única coisa que, desculpa te interromper, mas é não, para mas não esquecer que tem que levar a sandália de couro, né? Para dançar o forrozinho pé de serra, entendeu? A gente não pode ah, esquecer. A gente já mandou ah, um checklist, né? Do que não pode deixar de esse não pode levar. ficar de fora, Não né? pode, é. É verdade, não pode ficar de fora mesmo, não. Então vai ser assim, uma noite linda, para abrir mesmo o roteiro, né? E aí, o Lajedo do Marinho, ele é especial por muitos motivos. Primeiro, a beleza do lugar, né? Então, é muito bonito. Mas tem uma segunda coisa que eu faço especial, é quem faz tudo. As pessoas da comunidade do Marinho, né? Meus grandes amigos Adriano, Nadilson, que preparam tudo para receber a gente, né? As crocheteiras, né? Eles têm um trabalho lá, é uma associação conjunta de guia de turismo e crocheteiras, né? Então eles preparam a comida para receber a gente, eles organizam a nossa barraca, os nossos colchões, acendem a fogueira, estão ali prontos para contar as histórias do lugar, né? Então, assim, a gente se sente muito acolhido, né? Para mim é o principal, é a melhor parte. É. Né? E, enfim, no dia seguinte, a gente desce do lajedo, vai conhecer um pouquinho do trabalho das crocheteiras e segue para Cabaceiras, né, que é a nossa Hollywood nordestina. Para quem nunca ouviu falar, aqui na Paraíba a gente também tem uma Hollywood. E um ponto interessante, né, é por que de Hollywood nordestina? Hollywood, lá nos Estados Unidos, né, ela foi escolhida naquela localidade, lá é um deserto, né? Então, tem sol o ano inteiro. E o sol lá brilha num tom diferente, mais amarelado, o que ajuda muito na questão do vídeo. Assim também é em Cabaceiras. Por isso que ela Olha, foi, por isso que Cabaceiras foi escolhida, né? Não sei se as pessoas sabem, mas Cabaceiras é considerada a cidade mais seca do Brasil. Então, praticamente não chove naquela cidade, né? E o sol brilha praticamente o ano inteiro, né? E também tem esse tom mais amarelado, tal qual Hollywood nos Estados Unidos. Então, isso atraiu a atenção dos cinegrafistas, né, dos diretores de cinema, das pessoas envolvidas na arte, e assim começou a história de Cabaceiras, que foi pontuada, teve um divisor de águas, né, quando Miguel Arraes decidiu filmar a história do nosso paraibano Ariano Suassuna, chamada O Alto da Compadecida, em Cabaceiras. Embora a história se passe em outra cidade chamada Taperoá, né, ele decidiu trazer essa história para ser contada em Cabaceiras. E a partir de então, Cabaceiras respira cinema. A cidade manteve as características, né, coloniais, o casario colorido, as praças, né, e tentou manter essas características, assim como também aproveitou do cinema para manter os cenários, né, dos filmes, das séries. Então, assim, é um lugar interessantíssimo de conhecer. e aí a As gente, pessoas, então a gente conhece todos esses casarões. Vou passar por toda essa parte que foi a gravado gente o filme, por exemplo. passa pelo casario, passa pelos cenários, né? Que Porque legal. ficou lá os cenários das séries para a gente tirar foto, né? Onde foi filmada a da Compadecida,
tem lá a casa do padeiro, né? A gente vê a mercearia do Vicentão, né? O bar do Vicentão, a igreja, que realmente é a igreja da cidade, né? Só que ela Não, foi... não foi montada, né? Ela existe. Não, não foi. Claro que o cinema ele tem seus truques, né? É. Mas não foi montado, não. Né? Aí hoje já tem outros cenários que foi feito que foi, né, deixado por outras séries, como a mercearia de secos, os armazéns de secos e molhados, e a gente pode entrar, ver como era, né, na época. Mas ela está falando aqui os amantes de café, realmente. É. Tem um sorvete lá de café, que eu acho que é o mais gostoso de todos que eu já provei. Assim, é imperdível. Virou uma atração. Eita, um cachorro. Virou uma atração à parte. Virou uma atração à parte. E aí, nessa cidade, a gente vai andando por ela, vai respirando o cinema, né? E, além disso, Cabaceira também tem uma outra história, né? Que também aí a gente já traz a questão do povo, né, de Cabaceiras. Por Cabaceiras ser uma cidade tão seca, olha, você estiver falando demais, você me avisa que eu vou cortando aquilo, pelo amor de Deus. Eu tô encantada, fica tranquila. Eu sou igual a você. Fala de... Não, eu adoro. Imagina, falar de viagem, então, que não dói, Então, é gostoso. e quando a gente ama, então, aí é que fica fácil de estar aqui falando. Pode ficar à vontade. Tá bom. Então, Cabaceiras tem também a questão do cooperativismo, né? O seu Carlos lá cuidando da artesa. Então, como eu tinha falado, por ser a cidade mais seca do Brasil, né, existia-se uma dificuldade do que plantar, né? Do que cultivar, do que criar. A alternativa foi o bode, né? Por isso que em Cabaceiras o bode é rei, porque do bode se aproveita tudo. É um animal extremamente resistente na nossa região, né? Então, a gente vê que o bode em cima de lajeira, em cima de pedra. Olha, o bode é um animal extraordinário. Então, muito fácil de criar, porque podia ser criado solto. Num lugar como o Cariri paraibano, dificilmente você consegue criar um animal em espaço confinado. Porque animal em espaço confinado demanda muito dinheiro de investimento. Primeiro, muita água. Sim. Porque você tem que estar lavando ali, né, o curral. Segundo, a proliferação de doenças, né, quando eles estão juntos. Então, você tem que ter um investimento em vacinas, em remédios, né? Coisa que o paraibano não tinha. Qual foi a alternativa? O bode. O bode tem uma carne muito saborosa, uma das mais saudáveis, né? É muito saudável a carne do bode. O leite, que inclusive é indicado para algumas crianças que têm problema com lactose, enfim. E o povo de Cabaceiras entendeu uma técnica, através do seu Carlos, de aproveitar o couro do bode. Né? No início, o couro ele foi muito rejeitado, porque ele tinha um cheiro muito forte, característico, e ele conseguiu tratar esse couro através da casca de uma planta que tem aqui na caatinga chamada angicos. Na água, essa casca solta uma substância chamada tanino, que retira o odor do couro do bode. Eu fico pensando como que ele descobriu isso. Ele disse assim que muitos estudos, né? Fez uma parceria com a universidade também. Ele conta, né, para a gente que foi fazer alguns estudos e voltou com essas ideias e implementou na fazenda dele, porque antigamente as pessoas iam lavar o couro na beira do rio. Então sujavam o rio, deixavam o cheiro forte. E ele trouxe essa técnica, né, de fazer a cura do couro do bode. Do couro. Uhum. Isso. Só que no começo as pessoas não queriam dar ouvidos. É aquilo, né? Quando a ideia chega, você é louco ou você é gênio, né? Mas todo mundo olhava meio desconfiado para ele. E depois, quando viram que estava dando tudo certo, as pessoas foram aderindo, 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 aderindo. E até hoje a gente tem a artesa, que atinge várias famílias lá em Cabaceiras.
né? Todos podem trabalhar juntos em comunhão na cooperativa. Então, você pode trabalhar criando o bode, você pode trabalhar no cortume, fazendo a cura, a limpeza do couro do bode, ou você pode trabalhar no artesanato. Então, hoje a gente exporta, né, itens de artesanato do couro do bode para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. São peças lindas, então venham com dinheiro para comprar peça de couro de bode. Tá bom. Outra coisa, então é a sandália de couro, a mala vazia e dinheiro. Porque tem que voltar com a mala cheia, né? Tá. Vamos anotando pra gente não esquecer, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, e assim, depois que você conhece o trabalho deles, o trabalho artesanal que eles fazem, aí é que você valoriza cada peça. Você vê que não tem nada industrializado, é tudo feito à mão. Passado, nenhuma peça é igual à outra. Passado de pai para filho. É esse processo, a forma como eles se organizam é muito bonito. Né? E salvaram toda uma população, toda uma cidade. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer isso também. Né? Tanto o processo. Desculpa, eu ia perguntar isso, quanto tempo a gente fica em Cabaceiras? Porque a gente chega em João Pessoa, né? Todo o roteiro começa por ali. Aí a gente vai para Lagedo, dorme uma noite no acampamento. Isso. Depois vai para Cabaceiras. 2 dias em Cabaceiras. 2 dias inteiros, ou então 2 noites e 3 dias, é isso? Deixa eu ver. Não, 2 dias. Tá, 2 dias, isso. 2 dias em Cabaceiras. Tá. E aí, além disso, ó, veja só quanta coisa tem interessante, né? A cidade cenográfica, o processo de cooperativismo, as pessoas, a história delas, mas a gente não pode deixar de comentar aqui a beleza, né, geográfica que tem na cidade, né? A gente tem as sacas de lã, que a gente vai conhecer, que é uma formação rochosa única, chamada de sacas de lã, porque parecem sacos de lã realmente empilhados, né? Então, quando as pessoas descobriram essas pedras, eles olhavam para elas e achavam muito parecido com o empilhamento das sacas que vinham no trem. Então, passaram a chamar elas de saca de lã. E, por fim, a gente vai conhecer o Lajedo de Pai Mateus, que é uma das 7 maravilhas da Paraíba e um dos lugares mais extraordinários do mundo, na minha visão. É lindo. A gente vai ver um enorme lajedo de pedras, né, com formações rochosas diferente lá, né? A luz brilha diferente lá, e tem todo um misticismo, né? Tem toda uma energia, né? A gente falando, vocês que estão aí, talvez vocês digam, nossa, ela está falando, mas isso não deve ser verdade, mas não é verdade, eu juro que é verdade. Inclusive, no século XVIII, meados do século XVIII, viveu um ermitão lá, né, e ele fazia cura de pessoas. Então, era um lugar muito visitado por indígenas. E indígenas têm essa conexão com a natureza. Né? Eles têm essa conexão, sabem quais são os lugares que têm uma energia diferente. E normalmente ali, então, até a gente vai ver também lá alguns vestígios indígenas, né, do passado. Esse roteiro, assim, esses 2 dias lá em Cabaceiras, é bem profundo, é bem bacana. E já sai benzido, né? Que... Já sai. Já tá lá, já tá, né? Já sai abençoado. Já sai abençoado. Com certeza. É um lugar que é para você, assim, o Lajedo é um lugar que, de fato, você se conecta com o divino mesmo, assim, tem uma energia muito, muito real. Única. É única. Eu sei que tem muitos lugares únicos no mundo, mas eu não conheço lugar como o Lajedo do Pai Mateus. É muito importante que todo brasileiro conheça esse lugar. É muito importante. Que bom. Ai, que bom. E aí a gente... Iremos, né? Iremos em outubro, gente. Então, estamos reservando os lugares, porque eu não vou com muita gente, justamente para ser especial, né? Tem que ser uma pessoa que gosta mesmo do que a gente faz, né? De que preza essa qualidade de roteiro, de escolha, de serviço, de pessoas, né? E aí... De Pai Mateus, a gente vai para... No dia seguinte, vamos para o Beijo Paraibano.
E aí já é uma outra paisagem. Vocês vão, vão do norte ao sul, né, modo de dizer, mas assim, em questão de poucas horas. E a gente agora vai imergir no Brejo Paraibano. Como eu já tinha falado no início da nossa conversa, o Brejo Paraibano é o lugar da cachaça, da rapadura, mas também é um lugar de muitas histórias. A Areia já foi a cidade mais importante da Paraíba, né? Por essa questão da cana-de-açúcar, né? Porque quiseram fazer do Nordeste um grande latifúndio de açúcar, né? E a Areia fez parte desse movimento para Portugal na época da colonização, né? E sabendo onde tem latifúndios, a gente sabe que a escravidão foi muito presente. Exato. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer algumas dessas histórias, inclusive, existe até hoje lá, né, uma casa, um sobrado muito antigo, né, onde tinha uma senzala urbana. Então, a senzala fica no meio da cidade, porque era o local de se comercializar escravos, né? Então, a gente vai poder conhecer essa casa, conhecer esse lugar de comércio, mas também, lá em Areia, a gente tem uma figura muito importante, que é o Teatro Minerva, né, que foi palco das discussões dos filhos de donos de engenhos para a libertação dos escravos. Né? Eles foram estudar na Europa, voltaram para Paraíba, muito ricos, mas já naquele pensamento mais moderno, né, trazido da Europa, a respeito, né, do comércio, a respeito, né, do capitalismo, da industrialização, e aí se organizaram e a Areia conseguiu libertar os escravos alguns dias antes da promulgação da Lei Áurea. Então, esse movimento também eu acho importante, eu sou orgulhosa da Paraíba por isso, por ter tomado essa decisão, né, por ter feito isso antes, inclusive, de ser lei, né? Mas também, assim, esse processo de escravatura, de liberdade de escravos, né, de ter essa concentração de escravos naquela região, fez a gente ter, né, algumas comunidades remanescentes, né, não são quilombos, mas são comunidades que são remanescentes desse período, que é a Xande de Jardim e a Xanda Pia. A Xande de Jardim era uma comunidade que vivia na mata, né, e aí, quando o IBAMA, junto com o governo federal, mais ou menos nos anos 90, decidiu criar uma área de preservação ambiental, né, entregou para esse povo uma fábrica de fazer polpa de frutas, né? E como é que você vai administrar uma fábrica? Uma população que morava dentro da mata. Não deu certo. Não deu certo. Mas eles conseguiram se organizar, a população conseguiu se organizar com o passar dos anos. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer um restaurante rural chamado Vó Maria. Esse restaurante, Vó Maria. Justamente por isso que se chama Vó Maria. Porque toda tem uma avó chamada Maria. Né? É verdade, então, as minhas duas avós eram Maria. Porque é para você se sentir em casa, para você sentir que está comendo a comida de vó. Né? E hoje a liderança, né, que trouxe esse movimento de empreendedorismo para dentro dessa comunidade, se chama Luciana Balbini, é uma mulher que eu admiro demais, mulher de força, mulher de fibra. Paraíba, né? Paraíba. E aí, nesse restaurante, todo mundo que trabalha da comunidade, praticamente tudo que é consumido dentro do restaurante é produzido pela comunidade. Então, ela incentiva as pessoas a empreender. Por exemplo, alguém que queira que um produto seja comprado pelo restaurante, tem que fazer projeto, né, tem que dizer de onde vem o produto, com que está alimentando os animais, tem que entregar todo um projeto para começar a fornecer para o restaurante. Né? E hoje, centenas de pessoas ocupam aquelas cadeiras, comem aquela comida todos os dias. Todos os dias não, agora é de quarta a domingo, desculpa, de quarta a domingo. Então, assim, hoje você senta lá, você não toma cerveja nem refrigerante.
As únicas coisas que não é produzida na comunidade é arroz e macarrão, mas o resto, tudo é produzido lá. Então, vai ter dia que não vai ter boi, carne de boi. Vai ter dia que só vai ter porco, porque se a comunidade só produziu, só criou porco naquela semana, só vai ter o porco, a galinha, a linguiça de bode, a carne de bode e o suco também, né? Hoje eles já aprenderam a fazer o suco, a polpa, né? Então, também são as frutas da época, que eles estão colhendo na hora para servir, as verduras, os legumes, tudo é produzido lá. Isso apareceu demais nessa comunidade e hoje é modelo para o Brasil inteiro, né? Então, assim, ter um lugar como esse aqui na Paraíba, uma É pessoa como a orgulho, né? Luciana, Nossa. gente, Ave Maria, demais, demais. Ela sabe disso, eu gosto muito de poder, e assim, eu tenho um ídolo, e poder trabalhar junto com ela hoje, né, me traz uma satisfação muito grande. Ah, é muito bom, é prazeroso, né? Demais. E tem uma pergunta aqui, se tem algum apicultor neste caminho? Não, não temos. Não temos, infelizmente. Mas quem sabe a gente garimpa para os próximos anos, já que a Adventure Club quer deixar um roteiro, né, fixo, Sim, com podemos certeza. garimpar. É. Boa, a gente pode encontrar, né? Procurar, enfim, colocar Pode como sim, com opção. certeza. Não acho difícil, não. Ah, Então, além lá da Xanda de Jardim, a gente também tem uma outra comunidade, que se chama Xanda Pia, que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma oficina de barro, né? As mulheres, para poder ter renda, começaram a fazer há muitos anos atrás, né? Já vem de geração em geração também, alguns produtos, panelas, pratos, enfim, de barro, para poder vender e ter sua renda própria, né? E elas foram transmitindo esse conhecimento, e hoje esse conhecimento a gente vai ter acesso, elas vão ensinar, né? Não é feito naquele torno, né? Elas fazem tudo com as mãos, todas as panelas, todos os pratos, todos os artigos são feitos com as mãos. E a gente vai. a gente consegue comprar lá e mandar entregar? Então, eu conversei com ela, né, depois das nossas conversas, e ela disse que vai Providenciar. disponibilizar providenciais para a Que gente, legal. né? Muito bom. A gente conversar. A gente conversou e ela tanto vai providenciar algumas peças menores, né, para poder vender como souvenir, como vocês vão poder comprar as peças e ela vai mandar entregar posteriormente, Que tá legal, bom? muito bom. A gente faz isso na Serra da Capivara, né? No projeto da argila, da Sim, cerâmica, perdão. Da cerâmica lá que eles fazem, tem todo o material, né? Tem desde caneca, prato, enfim, um monte item, né? de item eles mandam entregar. Eu tô esquecendo as palavras agora. O que É aconteceu? assim mesmo, A é porque idade, tá né? emocionada. Não, eu tô aqui tão. Você tá contando tanta coisa diferente que eu tô nem. Eu não quero nem falar, deixa você falar, né? Que é melhor. Mas a gente faz isso na Serra da Capivara. Pode comprar e mandar, eles mandam entregar. Muito bom também. Projeto Então, maravilhoso. Tem lá. o bom dessa troca cultural, quando a gente conversa com pessoas que já participaram de outras viagens, né, é que a gente vai aprendendo. Porque o mundo ele é tão grande que a gente não consegue viver sozinho, né? E a É, gente precisa de outras pessoas que já viveram outras coisas, que já experimentaram outras coisas para dar essas ideias. E a né? gente vai concebendo as ideias e vai tentando melhorar, né, cada vez mais o Ah, roteiro. muito bom. Essa é a ideia. E aí, gente, isso tudo em areia, é isso? A gente ainda Tudo em tá em areia. areia, né? Na areia a gente passa 2 dias Ah, também, tá? A gente passa 2 dias em areia. A gente ainda vai conhecer um museu da rapadura, que é uma casa bem preservada lá. Chama Museu da Rapadura, mas é uma casa de um areense raiz, né, que viveu entre os séculos, no final do século XVIII, início do século XIX, para a gente ver como era essa composição familiar, como é que eles viviam. A gente também vai conhecer um engenho, né, que é o Engenho Triunfo, que a gente vai poder provar da cachaça, ver como é que se produz a cachaça, né, ver por que
que a cachaça paraibana é tão premiada, então todo mundo vai poder. É uma festa. Depois de chegar lá, é uma festa. É. A gente leva engove, gente, fica tranquilo. A gente sempre tem um primeiro socorros. E aí a gente dorme em areia 2 noites, 2 dias. Uma noite, fica 2 dias. Isso. Aí, dali a gente sai e vai pra onde? Quer dizer, se é que acabou, né? Porque cada hora sai um coelho da cartola. Acho que a areia só tem mais um ponto, que é a Fazenda Tanques, né? Eu acredito que está no roteiro de vocês. Dá uma olhada aí para mim ali. Museu da Rapadura, depois a gente em seguida almoça no Matuto Pode dar Adaptado, claro, que é um museu restaurante rural. caminha a comunidade de Chapiana, um pouco do trabalho, finaliza na Casa de Farinha, onde degusta mandioca, milho. Opa! No outro dia, tem Fazenda Tanques? Não. No outro dia a gente faz cedinho. Para as belezas únicas, iniciaremos o passeio em aldeia. Sexto dia? A Yara tá me dedando aqui, ó. Sexto dia tem? Tem sim. Tem sim, Sexto né? dia. Gente, esse roteiro que eu tô lendo todinho aqui tá no nosso site. Só entrar lá na busca e colocar Paraíba, Grupo Exclusivo Adventure Club, se alguém quiser seguir o roteiro com a gente. Tá no sexto dia. A Mayara contou, fofocou aqui para mim. Fazenda Tanques também é uma fazenda. Lembra que eu falei no início que a gente parava num sobrado que foi do dono de engenho? Pronto, essa fazenda era dele e era lá que ele considerava a maternidade de escravos. Ou seja, ele levava as mulheres negras para terem seus filhos lá, e de lá elas já eram separadas dos seus filhos. E aí a gente vai contar um pouco dessa história também. Muito triste, mas que precisa ser revisitada para não ser esquecida. Faz né? parte, exatamente, é isso. E esse que você falou, a Casa de Farinha do grande mestre Gustavo, que é o nosso guia, o nosso condutor local lá, também um grande parceiro, né? Ele faz uma mesa enorme de produtos da nossa terra, pamonha, queijo coalho, sorda, bolos de milho, né? E a gente também finaliza com um forró pé de serra maravilhoso essa parte. Ó, não tem como vir para Paraíba e não se lembrar do nosso forró pé de serra e não trazer isso para vocês, porque isso faz parte da nossa alegria, minha gente. O que seria do nosso povo paraibano sem esse forrozinho que a gente tanto ama, né? Não é? Então, lá na Casa de Farinha, né, é uma representação, né, desse processo, né, de farinhada, né, de fazer com que a macaxeira se torne farinha no final. Então, também, eles fazem na hora, realmente, e quem quiser pode comprar o seu saquinho de farinha feito na hora, né? A nossa farinha, ela é um pouco diferente, porque ela é mais fininha, ela não é quebradiça, ela é bem fininha, é mais fofinha também. Não é aquela farinha mais crocante, ela é diferente um pouco. Mas a gente tem a oportunidade de comer e, se Deus permitir, um lindo pôr do sol também, olhando a serra. É um lugar bem gostoso de passar a noite. Né? Depois, no outro dia, nós vamos para a Barra de Mamanguape. Isso. É isso? Pronto. Barra de Mamanguape é um lugar paradisíaco. Agora estamos indo para o norte do litoral paraibano, a gente já está retornando para o litoral. Né? Então, para o norte do litoral paraibano. E a Barra de Mamanguape assim, um cenário paradisíaco, muito pouco conhecido, muito pouco explorado. E a gente vai a bordo de barcos de pescadores, né, desbravar todo o rio, né, o rio Mamanguape, junto com a nossa condutora Jaqueline, que vai explicar um pouquinho, né, da vivência indígena, porque já estaremos em terras indígenas potiguaras, né, a região ali do norte da Paraíba abriga mais de 30 aldeias indígenas, né, o povo remanescente. Nossa!
No Brasil, no Nordeste, na verdade, o povo potiguar é o único que permanece até hoje na sua terra, né? Os portugueses não conseguiram tirar eles do lugar. Eles foram se adaptando e foram, né, ficando. Então, a gente vai conhecer um pouquinho das histórias desse povo, da sua cultura, né? A comida também maravilhosa, dos pescados, do pirão, do peixe, né, do aratu, uma comida incrível. Vamos conhecer também um pouco do ecossistema, né, que é agora me fugiu, estou igual a vocês. Ainda bem que não é só comigo que acontece Não, isso. mas do mangue, desculpa, O o mangue. ecossistema do mangue, né, que é o berçário da vida marinha, acontece no mangue, e as pessoas não sabem que o mangue ele é responsável pela existência na Terra, né? Porque ele impede a salinização dos rios, né? Então, o mangue tem um papel fundamental na vida na Terra, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho das espécies que a gente tem aqui na Paraíba, né? Barra de Mamanguá, ela é chamada de barra porque ela tem um costeirão enorme de arrecifes também, que a gente vai subir, vai olhar a vida marinha, as tartarugas, o projeto Peixe-Boi, essa espécie gigante de mamífero que fica aqui na costa paraibana, né, e é controlada, né, é controlada não, vamos dizer, é monitorada Monitorado. pelo projeto. É muito lindo de conhecer. Então, vocês vão ter, né, a Adventure Club, na verdade, isso é uma novidade da Adventure Club dentro do roteiro, né, Muito bom. a gente propôs esse roteiro para que vocês incluíssem aí, né, na programação de vocês aceitaram com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão amar Muito de bom. verdade. Não, certeza. E eu tava vendo uma outra coisa. Agora eu não vou lembrar também, tá vendo? Aí é a minha cabeça, não vai. Mas pode continuar. Você tava Quando falando lembrar, da. você me chama. É, eu falo, eu tava olhando o roteiro. É alguma coisa que eu ia falar dos mangues. Ah, não, na hora que você tava falando dos mangues, eu ia falar, Deus é muito perfeito, né? Cria tudo bonitinho, né? Tudo perfeito. A gente é de estrada. Pois é, pois é. E aí, saindo de lá, a gente vai para a Barra de Camaratuba, onde a gente se hospeda, Tá. né? E seguimos para o último dia de expedição, que terminamos, né, com o nosso amigo que está aqui nos acompanhando nessa live, Gil Márcio, pela Baía da Traição, né, uma imersão cultural indígena. Não tem como fazer um roteiro na Paraíba e não contar a história desse povo, Legal. né? Que na verdade são os primeiros habitantes aqui da nossa região, né? Então a gente vai fazer essa imersão cultural, conhecer um pouco da história deles, da cultura deles, como é que eles vivem hoje, né? A sua conexão com a natureza, a sua conexão com os ancestrais. Então, assim, a gente finaliza com chave de ouro esse dia, fazendo uma conexão profunda, né, com os primeiros, os povos originários paraibanos, né, e com a natureza também, brindando e finalizando esse roteiro incrível que está disponível aí na Nossa, Adventure. muito bom, adorei. Muito, a gente não consegue, ainda tem mais um dia que a gente ainda fica mais uma noite em João Pessoa antes de voltar. E quem quiser pode estender, né? Pode falar, quero ficar mais tempo em João Pessoa, quero ir para outras cidades, enfim, aí fica livre. Mas a programação que a gente montou realmente foi para ser bem completa. Você vê que não tem nem um dia de folga, não é que é um roteiro pesado, absurdo, mas é um roteiro muito completo, né? Muito cheio de cultura, de história, de comida, pelo que eu percebi. A gente vai dar de brinde para quem fechar essa viagem um monjaro na volta, tá tranquilo, né? Não vai dar para a gente segurar tudo isso. Mas uma dúvida, até perguntando sobre o transporte dentro de cada lugar desse que a gente falou. A gente vai estar sempre com o mesmo carro, com o mesmo transporte. Que tipo de transporte, estrada a gente pega, mais ou menos? Não precisa detalhar todos, só para a gente ter uma Não, ideia. na maior parte do roteiro, a maior parte a gente faz ele em estrada normal, né, asfalto. Em alguns pontos de estradas de terra, mas ele é todo feito na van. Tá. Tá? Então, assim, não precisam se preocupar,
não é um roteiro que a gente precisa de 4x4, tá? A van acessa normalmente. E uma coisa que eu queria destacar, assim, é que a questão das hospedagens, né? Ok. Todas as hospedagens foram feitas pensadas para compor esse roteiro. Então, que tivesse a ver com o roteiro, né? Que fossem hospedagens que proporcionassem uma experiência, né? A gente conversou muito sobre isso, de sair da questão da hospedagem neutra, né? De sair da hospedagem, né, mais convencional, para seguir pelo caminho das pousadas, né? Das pousadas das pessoas familiares, das pousadas de pessoas que têm a ver com o lugar, né? Então, assim, a gente se preocupou muito com isso. Na verdade, com tudo nesse roteiro, a gente se preocupou de que os pontos tivessem alguma ligação, né? Desde os restaurantes, à hospedagem, aos lugares. Então, assim, a gente teve esse cuidado, né, para que tudo se encaixasse perfeitamente. Então, quando a gente tiver na imersão na Caatinga, a hospedagem se conecta com isso, né? Quando a gente vem em Cabaceiras, né, que é a questão do bode, né, a questão da terra, também a hospedagem vai se conectar com isso. Quando a gente vem em Areia, a gente vai ficar num sítio, né, que é o sítio Casa de Vó, também tem essa conexão. E quando a gente for para a parte indígena, na praia, também a hospedagem tem essa conexão com o lugar. Então, foi tudo muito preparado para que as pessoas realmente estivessem imersas no roteiro a todo momento, do início ao fim. Então, eu estou muito feliz com essa programação que a gente fez juntas, né? Não, maravilhosa. Maravilhosa. Estava até lendo aqui que eu tinha escrito o que faz a gente voltar, né? Como que a gente volta de uma experiência como essa, né? E é justamente essa a nossa ideia, que você não volte igual você foi, que você volte melhor, né? Volte mais rico, mais de cultura, de sorrisos, de pôr do sol, de forró e pé de serra, de provar a comida, de falar com as pessoas, é isso. A gente trabalha, Raíssa, com diversos programas no Brasil, né? Você sabe, esse Adventure tem 30 anos agora, é uma jovem Ah, senhora, já tá ficando mocinha já, né? E, e a gente trabalha só com destinos de natureza no Brasil e no mundo, mas assim, falando de Brasil. Então, às vezes, alguns clientes podem até ficar bravos com a gente, mas liga, pede alguma coisa de praia. Eu quero ir para o Nordeste, é sempre praia, né? isso. Sempre praia, praia, praia. Eu quero ir para Natal, Fortaleza, e a gente não trabalha. Não é porque nós não acreditamos no destino ou no produto, mas é que não é o que a gente prega, né, como empresa, como as pessoas que estão aqui dentro, o que a gente acredita, que a gente tem muito mais saindo das grandes capitais. A gente já mora na maior capital que tem, né? Tá enorme isso daqui. Eu quero entregar algo diferente para o cliente. Eu quero que ele possa viajar e voltar diferente, voltar de novo mais rico do que como ele foi, né? E aí a gente não faz essas cidades mais convencionais. Então, hoje, se você falar o que você tem de mais diferente no seu portfólio, e ainda eu quero descobrir muito mais coisas, gente, se tiverem dicas ainda de lugares, pode passar que a gente vai atrás. Mas hoje eu tenho esse roteiro. Esse hoje eu posso falar que de Brasil, que nós temos no portfólio da Adventure, esse é o roteiro mais completo, mais rico e mais diferente, e que a gente não encontra em outras empresas aqui em São Paulo. Eu não vi, não só em São Paulo, mas eu não vi nenhuma outra empresa ainda, né? E fica muito restrito, às vezes, aí, a vocês, né? É, Mas, embora, como você falou, assim, é um roteiro diferente, né? Mas ele já é esses pontos já são muito visitados aqui pelo povo nordestino. Para quem vem de Pernambuco, que é mais perto, quem já vem de Natal, por exemplo, também que é mais perto. Mas, de fato, dessa forma, nesse formato que a gente está fazendo, né? Eu acredito que ele seja único, assim, né? A gente teve essa preocupação, né? Às vezes a gente até encontra pessoas que façam trilhas aqui, caminhadas longas, né? A gente sabe que tem roteiros maravilhosos aqui na Paraíba, né? Que outras pessoas de São Paulo já conhecem, inclusive, tem os meninos da Potiguar Expedition fazem um roteiro incrível e maravilhoso aqui, de caminhada, né? Mas o nosso intuito era a gente mostrar
as várias faces do nosso estado. Veja, no único roteiro, vocês vão ter imersão na vegetação caatinga, vocês vão ter o Brejo Paraibano, a sua história, né, a sua gastronomia, né, a história do cooperativismo, da associação, das comunidades. A gente também vai ter a questão da arte, né, na Hollywood nordestina, da contemplação dos lajedos. No mesmo roteiro, vocês vão ter também, querendo ou não, uma parte do litoral na Baía da Traição, com a imersão cultural indígena. Então, no único roteiro, vocês vão ter várias experiências diferentes. É como se fossem várias viagens numa mesma viagem. E a cada dia e a cada lugar, você vai trazer algo diferente, uma perspectiva diferente, né? A gente vive num mundo, né, muito complexo hoje, assim, são muitos quereres, né? A gente quer muita coisa, né? E às vezes a gente quer tanto, mas quando chega lá descobre que nem queria tanto e já quer outra coisa. E aí a gente poder se desconectar disso e ter contato com o simples. É no simples que a gente se descobre de verdade. Entendeu? Aprender a escutar o outro, aprender sobre a vivência do outro. E uma coisa que eu acho muito bonita é que, embora você veja a dificuldade, mas parece que toda dificuldade ela vem acompanhada de uma alegria infinita. As pessoas que parecem que passam mais dificuldade me parecem ser as pessoas mais alegres. E a gente poder compreender o que passa na cabeça dessas pessoas né? é um mistério que eu ainda não descobri. Mas eu sei que eu saio uma pessoa melhor dessas experiências. E é tão Porque bom a gente saber que, desculpa te interromper, mas é muito bom a gente saber que o nosso trabalho, que é aquilo que a gente faz com amor, ajuda essas pessoas, né? oh, nossa, eu faço por eles, assim. Eu tenho alguns amigos que passaram aqui na live, que estão comigo nessa caminhada, assim, e eu digo assim, a gente trabalhar o turismo não é trabalhar só para a gente, é trabalhar pelo nosso cliente, para que a gente possa transformar a vida dele através daquilo que a gente proporciona, né? Trabalhar pelas pessoas que estão trabalhando na agência com a gente, você sabe disso, porque quando a gente trabalha com propósito, parece que a gente atrai pessoas que têm o mesmo pensamento Ai, da por gente. favor, tem que ser. Aí a gente trabalha pelos nossos amigos guias, sabe, pelo pão de cada dia que ele leva para casa dele, né? Assim, todas as vezes que eu faço um roteiro como esse, hoje meu amigo vai pagar aquele boleto porque eu levei um grupo para lá, sabe? E a gente ajuda a desenvolver toda uma comunidade. Assim, as pessoas passam a ver o que não viam em lugares que antes eram invisíveis, que eram só lugares de passagem, né? Passam a ser enxergados. Até o turismo tem esse poder, né? De atrair até melhorias para a vida dessas pessoas, até melhorias de políticas públicas mesmo. Sim. Então, assim, poder fazer esse trabalho tem alimentado minha alma, assim, de uma forma muito inexplicável. Muito gratificante, né? Demais. Ah lá, já se emociona, já deixou de falar, né? É porque é feito com coração, não tem mentira, né? É verdade. Olha, é muito gostoso te ouvir, saber de todos os detalhes do roteiro. Eu sei que tem muito mais, e é bom deixar isso claro. Muito Tem mais. muito mais. Não dá pra gente contar em uma horinha aqui que a gente ficou conversando o que a gente vai viver em 9 dias de roteiro, né? Sim. Então são 9 dias, gente, são 8 noites de hospedagem, com o café da manhã, transfer de chegada e saída, todo o apoio durante todo esse trajeto. Os transportes, né, sempre com água ali, com ar-condicionado. As entradas para os museus, as entradas para os complexos, as entradas para o engenho, o pôr do sol, enfim, passeio de barco, travessia da balsa lá na Barra de Camaratuba. Isso. 5 almoços já estão incluídos.
incluindo essa Vó Maria, né, que você comentou. É, A gente tem kit lanche na Pedra do Altar, a gente tem um jantar no Lajedo do Marinho, a gente tem degustação das comidas típicas todo o tempo ali, e as cachaçinhas. Fora, eu vou estar nas viagens, porque é óbvio, mais do que óbvio que eu vou nesse tem que lugar. trazer sua mãe também. Aí ela fica, né? Aí ela não volta mais comigo, aí fica minha mãe. Mas ela ia amar, com certeza. E o seguro viagem a gente já incluiu também. E tudo isso a gente fez esse ano para a gente inaugurar e lançar esse programa. A gente fez um roteiro com um preço muito, muito, bem custo mesmo, que é de 5.460. Então, assim, imagina, tudo isso incluído. 5.460 por pessoa em apartamento duplo. Depois a gente pode ver single, etc. E o aéreo que a gente ajuda, que é uma São Paulo, João Pessoa, São Paulo, ou seja, outro estado também, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, não importa, a gente tem clientes do Brasil todo, né? Então a gente auxilia com os voos. E ano que vem, com certeza a gente vai fazer muito mais saídas dessas, mas essa primeira lançamento que eu estarei junto vai ser agora em outubro. Então, de 10 a 18 de outubro, 9 dias, estaremos juntas e juntos, né, todos os clientes conosco, para a gente desbravar esse sertão, esse Cariri, essa praia maravilhosa. Raíssa, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua emoção, pelo seu sentimento, que não tem preço. Imagina, falar sobre esse roteiro, falar sobre a minha Paraíba, falar pelas pessoas que são meus conterrâneos, né? Essa terra assim, que entrega tanto, né? Esse povo tão... É um prazer. Eu passaria assim uma noite inteira falando não só sobre o roteiro, mas sobre o que a gente tem aqui, mas assim, se eu pudesse que estão assistindo aqui a gente, dizer assim, que eu tenho certeza absoluta que esse é um roteiro que vai surpreender você. Né? A Adventure Club acreditou na gente, e eu sei que vocês confiam no trabalho das meninas aí, no trabalho da Adventure Club, então se entreguem para esse roteiro, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com a cabeça cheia. E por que eu digo isso? Porque a Paraíba, ela passou muitos anos, né, sendo subestimada pelo turismo, até pelo povo brasileiro. Eu ia Né? falar isso. Pro próprio povo até, né? Pelo povo brasileiro, né? Com alguns conceitos mal formados, né, sobre o nosso estado, né? Então, venha conhecer Paraíba, venha descobrir a Paraíba, venha desbravar a Paraíba com a Adventure Club. E eu tenho certeza, assim, que isso vai fazer você repensar muito, né, sobre esse Brasil, que às vezes não é o Brasil que você vive, mas é um Brasil que está bem do seu lado, né, e vai fazer você ter uma percepção totalmente diferente da sua própria vida. Então, espero encontrar vocês aqui no dia 10 de outubro. Muito carinho Obrigada. aqui. Muito Imagina. bom, muito obrigada. Olha, vários elogios aqui, muito obrigada também. E eu escrevi aqui que o roteiro já está no nosso site, mas a gente vai fazer um post, acho que na sequência que a gente vai disponibilizar a live, e eu vou também colocar um link para jogar para o roteiro. Enfim, eu vou perguntar aqui para as meninas como que a gente coloca aí próximo para você. Aí, ó, a G já colocou que tem o link na Build Adventure, aqui na Build Adventure Club do Instagram já tem, no nosso site tem, é só ligar pra gente que a gente manda, a gente sempre dá um jeito, não tem tempo ruim, né? A gente resolve tudo. Vamos embora, então. A gente está só esperando agora a data chegar, ansiosos Né? para vocês pisarem aqui Obrigada. nas nossas terras, viu? Muito obrigada, obrada demais. Obrigada por vocês. Bom calor pra você, que eu estou com inveja, porque eu detesto frio, mas enfim. Um beijo. Aí tá frio, Tá aqui tá frio. chovendo, viu? Olha! Chovendo muito aqui em João Pessoa. Mas, não, Tá mas vendo que outubro bom? não é mês de chuva, vai dar certo. Vai, Tá não, vai bom? tá ótimo. Um Muito beijo obrigada. Obrigada. Um beijão na Roberta também. Boa noite pra vocês, viu? para você também. Um Tchauzinho. beijo. Beijo. Tchau.